Muitos quando eu comecei com o meu canal, a maioria dos meus amigos falou para eu parar de postar vídeos, porque os meus vídeos eram ruins, mas nenhum deles sabe o tanto que eu batalhei para chegar em 1000 inscritos, e obrigado a todos que me ajudaram e se inscreveram no canal. Muito obrigado mesmo. ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? Envia B al 6030 e descarga-lo. Então, pessoal, eu fiz um vídeo da minha versão de Romeu e Julieta e posso soltar, não sei o que falar. Com vocês, seguinte, galera, hoje eu vou contar pra vocês uma história de Romeu e Julieta, mas só que adaptada pro Brasil, mas se passa lá na América do Norte, no século XVIII. Bora lá. A história adaptada começa no século XVIII, quando Romeu conheceu Julieta. Inicialmente, Romeu era obcecado e apaixonado por Rosália, mas quando ele conheceu Julieta, largou Rosália e se casou com Julieta e tiveram um filho. Lembrando que essa é a versão adaptada, e na versão original eles se matam e não têm filhos. Mas vamos lá. Esse é o filho Isaac, Duque de Verona. Um ano depois do nascimento do Duque de Verona, Julieta foi ao Império Americano para visitar a sua família materna. E lá ela se encontra com Pedro I, imperador da América do Norte e da América Central. Eles tiveram um caso extraconjugal e tiveram um filho, chamado Pedro, Duque de Verona. Pedro viveu até os 75 anos. Olha só a foto dele. Lembrando que Romeu acreditava que o Pedro, Duque de Verona, era seu filho, mas na verdade o único filho que ele tinha era o Isaac, Duque de Verona. E quando ele descobriu isso, ele infelizmente morreu de desgosto, e Julieta cuidou dos dois filhos. Muitos quando eu comecei com o meu canal, a maioria dos meus amigos falou para eu parar de postar vídeos, porque os meus vídeos eram ruins, mas nenhum deles sabe o tanto que eu batalhei para chegar em 1000 inscritos, e obrigado a todos que me ajudaram e se inscreveram no canal. Muito obrigado mesmo. Fala aí pessoal, canal Invernário, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o Imperador Romano Otto, como ele chegou ao poder, como foi o seu governo, as suas duas esposas e muito mais. Então galera, a gente não sabe como foi o governo do Imperador Romano Otto, mas a gente sabe que ele foi pacífico. E o Imperador Romano Otto foi o segundo imperador do ano dos 4 imperadores. O primeiro foi Galba, depois Otão, Vitélio e Vespasiano. E o que aconteceu depois do governo do Imperador Romano Otto? Vitélio acabou assumindo. E eu vou contar para vocês algumas curiosidades do Imperador Romano Otto. O Imperador Romano Otão, cujo nome de nascimento era Marcos Salvo Otão, nasceu em 32 depois de Cristo, bem na época de Jesus. E no ano de 40 depois de Cristo, ele se casou pela primeira vez aos 8 anos de idade com Popeia Sabina, que na época tinha 10 anos. Mas 4 anos depois, ela o abandonou para se casar com um senador romano. Você sabia que durante o ano dos 4 imperadores, os 3 primeiros imperadores tinham a mesma imperatriz, que era Esporos, que foi um jovem castrado para ser imperatriz de Roma. Ele foi imperatriz de Nero, Ninfídio Sabino, Galba, Otão e Vitélio.
No ano de 58 d.C., o futuro imperador romano Otão foi nomeado por Nero, o terceiro marido de sua primeira esposa, como governador da Lusitânia, de 58 d.C. até a morte de Nero em 68 d.C. Em 62 d.C., Nero se casou com Popéia Sabina, que era a antiga esposa do imperador romano Otão. E o imperador Nero, ele era separado da sua primeira esposa e sua prima segunda, Cláudia Otávia. E o que aconteceu, galera? Em 63, Nero e Popéia têm uma filha junta, chamada Cláudia Augusta. Só que infelizmente ela faleceu com poucos meses de vida. E o que aconteceu, galera? Em 68 d.C., Nero acabou falecendo e Roma ficou sob cuidados do imperador Ninfídio Sabino por 4 dias, até que Ninfídio renunciou e o imperador de Roma acabou se tornando o imperador romano Galba. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve nesse baixo canal, ative o sininho das notificações e tchau! Então, pessoal, como é que vocês estão primeiramente? Então tá bom, hoje eu vou falar sobre Milton Santos. Ele nasceu em 1936, lá em Minas Gerais, na Bahia, e ele era um geógrafo, professor e essas coisas assim. Ele casou 2 vezes e teve 2 filhos, Milton Santos Filhos e a outra que eu esqueci o nome, e ele infelizmente faleceu em 2001 aos 75 anos. É só isso que eu tenho para falar. Pessoal, hoje eu fiz um vídeo explicando por que os navios flutuam na água e eu tenho uma surpresa pra vocês que eu acho que vocês já sabem o que é, né? Pode soltar. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Antes de começar esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E antes de começar o vídeo, eu tenho um recado para vocês. O recado é... Sabe por que um navio flutua na água? Os navios flutuam na água por causa do princípio de Arquimedes, que afirma que um corpo imerso em um fluido sofre uma força para cima, chamada empuxo, que é igual ao peso do líquido deslocado. Embora os navios sejam muito pesados, seu casco é projetado para ser grande e oco, preenchido com ar, o que diminui sua densidade média. A densidade é a relação entre a massa e o volume, e para que algo flutue, sua densidade deve ser menor que a da água. Quando o navio entra na água, ele empurra, ou desloca, uma quantidade de líquido, e a água, ao tentar voltar ao lugar, exerce essa força de empuxo para cima. Se o empuxo for igual ou maior que o peso do navio, ele flutua. Por isso, o formato do casco é crucial. Ele aumenta o volume de água deslocado sem aumentar tanto o peso, garantindo que o navio se mantenha na superfície. Essa combinação de design e física permite que até enormes navios de carga flutuem com segurança pelos oceanos. Antes de encerrar, eu tava querendo deixar um recado para vocês. O recado é... Como dizia a minha ex, terminamos. Gravando. Então, pessoal, hoje eu fiz um vídeo sobre os fenícios e eu coloquei uma surpresa pra vocês lá no final. Vamos ver se vocês vão gostar. Valeu. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo que vocês vão ver, e nesse vídeo eu vou falar sobre o povo fenício. Mas antes eu tenho um recado para vocês. O recado é... Os fenícios
os árabes e os hebreus. Eles se estabeleceram no atual Líbano, antiga Canaã. Um dos principais reis do Tiro, Fenícia, foi Agenor. A palavra fenício vem do grego fênix, que significa carmim ou púrpura. Por volta de 1200 a.C., o Egito perdeu vários territórios e a população libanesa, que na época eram os fenícios, começaram a florescer, ou seja, crescer. E existe uma teoria muito legal, galera, que fala que os fenícios vieram para o Brasil muito antes dos portugueses. Essa teoria surgiu por causa da Pedra do Ingá localizada no Maranhão, datada de 2000 anos antes de Cristo. E alguns especialistas interpretam essas escritas como Fenícia. E algumas escritas de Plínio o Velho foram encontradas no Nordeste do Brasil. Os fenícios eram um povo antigo que habitava a região da Fenícia, localizada no atual Líbano, e sua principal cidade era Tiro. Conhecidos por suas habilidades marítimas e comerciais, os fenícios estabeleceram uma rede de comércio que se estendia por todo o Mediterrâneo. Fundaram várias colônias, sendo Cartago uma das mais famosas. Foi encontrado nas ruínas de Cartago um mosaico fenício que mostra uma semelhança incrível com a bandeira do Brasil e revela a ligação direta com a lendária Terra de Ouro do rei Salomão, desencadeando especulações sobre uma possível visita fenícia às terras brasileiras muito antes da invasão portuguesa de 1500. E do outro lado do Atlântico, mais precisamente, no fundo da Baía de Guanabara, foram encontradas ânforas fenícias e restos de naufrágios. Essa teoria sugere que a lendária Elvir do rei Salomão, conhecida pelas suas riquezas naturais, poderia ter sido localizada no Brasil. A Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, também guarda uma teoria de que é uma esfinge fenícia, que se assemelha ao rei fenício Parecir. Arqueólogos e desbravadores encontraram na lateral da cabeça uma inscrição talhada na rocha que diz: Tiro, Fenícia Badecir, primogênito de Jetbaal. Você acredita que as antigas minas do rei Salomão eram no Brasil? Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E antes de encerrar, eu tenho um recado para vocês. O recado é... Tá. Então, pessoal, hoje eu fiz um vídeo sobre paisagem, espaço geográfico e a ação do homem no meio. Aí no final eu queria deixar um recado para vocês. Paisagem, espaço geográfico e a motivação do homem no meio. Primeiro, o que é uma paisagem? Uma paisagem é aquilo que você olha. Pode ser uma coisa natural, pode ser uma coisa não natural. E isso que é uma paisagem, galera. Agora vamos ver o que é o espaço geográfico. O espaço geográfico é qualquer região ou parte do planeta Terra, ou uma fração. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual foi a motivação do homem no meio de todo esse negócio? Nesse momento, elucide que entre as consequências da ação antrópica está o desmatamento, assoreamento dos rios, os diversos tipos de poluição, mudanças climáticas, entre outros. Então, galera, como vocês podem ver, o homem fez muita coisa ruim nessa terra, mas também fez coisas boas, como a construção de casas, cidades e invenções. Acabou. Acabou? Acabou. Aí tem um recado do Raçango aí. Então, galera, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou ficar com esse canal aqui no ar por mais alguns dias e vou parar de postar vídeo. Nossa, mentira! Não é mentira não, é porque eu tô cansado, né? De fazer vídeo, dá trabalho. Beleza. Acabou, Raçango? Acabou. Grandão. Tá. Então, pessoal, eu fiz um vídeo sobre a Grécia Antiga e no final eu vou dar um outro recado pra vocês. Pode ser dado. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Seguinte, galera, você conhece esse país? Sim, nós vamos falar sobre a Grécia, mas uma Grécia bem diferenciada do que nós estamos acostumados a ver, pois nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Bora lá!
A sociedade da Grécia Antiga nasceu no ano 3000 a.C., bem no início do mundo. Eles vão para Troia, mas não é por causa da mulher, e sim porque Troia era uma cidade muito rica naquela época. E eu não sei se ainda é hoje, galera, porque a Troia era um império e se desfez. Então eles batalham, resgatam a mulher e vão para a Grécia, e o rei acaba falecendo, vítima de assassinato. Então, quando os gregos conhecem os fenícios, eles criam o alfabeto grego e eles se amam. E o que aconteceu, galera? A Grécia, eles criaram um monte de colônias, como vocês podem ver aí, o Reino da Itália, e também tem esse negócio aqui que fica na Ilha Ibérica, onde hoje se localiza a Espanha e Portugal. Então, galera, vocês sabiam que os persas dominaram uma boa parte da Grécia? Mas os gregos ganharam uma batalha contra os persas. Depois os persas estavam querendo dominar. A Grécia Antiga é dividida em 4 períodos. O primeiro da lista é o pré-homérico, que correspondeu à formação do povo grego. O período arcaico foi uma transformação significativa para os gregos da antiguidade. O período helenístico refere-se à parte da história grega e do Oriente Médio, naquele período lá do Alexandre o Grande. Então, galera, como vocês sabem, a Grécia Antiga teve seu fim quando ela foi dominada pela Macedônia. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo da história sobre a Grécia Antiga. E se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e eu estou querendo fazer um desafio com vocês. Deixe sua pergunta nos comentários para responder no próximo vídeo. Mas não nesse da Grécia, tá? Vai ser em outro. Eu vou mandar o link para vocês. Eu vou mandar o link pra todo mundo. Então, pessoal, eu vou mandar um recado pra vocês. Sabe aqui ontem que eu falei pra vocês escaparem no canal? Pegadinha do malandro! So everybody, I made a video of a story. In 77, and Nicola III of Alaska had hatched a daring plan. He had promised his son, Pedro of America, in marriage to his aunt Agatha of Alaska. The practice wasn't uncommon, as European monarchs often arranged familial marriages for political gain. In 1778, Agatha of Alaska defied expectations. She usurped Pedro's throne and declared herself Agatha of America. Her bold move shocked the empire and triggered the Alaskan Civil War of 1778 to 1780. The war was a fierce battle between Nicola, championing Nicolism, and his sister Agatha, who advocated for Agapism. Nicola III, once the Emperor of Richmond, returned to Alaska with a determination to support the Liberals and secure the throne for his son, Pedro of America. The Civil War raged across the icy terrain, with both sides vying for control and influence over the future of the Alaskan Empire. In a dramatic turn of events, by the year 1780, the proxy marriage between Pedro and Agatha was declared null and void. This nullification marked the end of the tumultuous era, leaving the empire to find a new equilibrium in the aftermath of war. The nullification rendered their political bond shattered, leaving the legacy of Agatha as brief reign to be pondered over by historians for generations. Tá bom. Esse vídeo foi inspirado numa história de um casamento de uma tia e um sobrinho. Era assim, é uma história fictícia. Nicolau III do Alasca tinha um plano ousado de prometer o filho dele, Pedro I da América, em casamento à tia dele. Só que aí, essa tia usurpou o trono dele, se proclamando imperatriz do Alasca. Daí, depois de uma guerra, o casamento foi declarado nulo e Pedro recuperou o trono. Essa história foi inspirada no casamento entre Maria II de Portugal e Miguel I, que era tio e sobrinha. Tá. Então, pessoal, como é que vocês estão primeiramente? Legal. Então, hoje eu vou ler para vocês o livro Obras Reunidas, 7 volumes, do autor Neville Goddard, e no final eu vou
explicar pra vocês o porquê que eu fiz esse vídeo e no final deixar uma surpresa pra vocês. Pode soltar. Boa tarde, meus irmãos, como é que vocês estão? Seguinte, galera, hoje nós vamos ler o livro chamado Obras Reunidas, 7 volumes do autor americano Neville Goddard, sendo esse o volume 2. Então, vamos começar. Esse aqui vai ser o volume 2 e vamos começar. Mandamentos, a sua fé é sua fortuna. Capítulo 3, o princípio da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que liberta o homem é o conhecimento de que a consciência é a ressurreição e a vida. Mas meu Pai é maior do que eu. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo. E se vocês quiserem a parte 2, deixe nos comentários que eu vou fazer a parte 2 lendo esse livro do Neville Goddard. Então, falou. Tá, esse vídeo eu me inspirei no youtuber chamado Lex Evaristo, que é um tarólogo, e ele fez um vídeo, o primeiro vídeo do canal dele, eu acho que foi o segundo, dele lendo esse livro. Aí ele infelizmente não está mais entre nós, aí como forma de homenagem eu fiz esse vídeo pra ele. E a surpresa que eu queria mostrar pra vocês é esse livro aqui que o professor Job me deu, dos irmãos Grimm, chamado Conto de Fadas. Valeu, Job. ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? Envía B al 6030 e descárgalo. Então, pessoal, eu fiz um vídeo da minha versão de Romeu e Julieta e posso soltar, não sei o que falar. Com vocês, seguinte, galera, hoje eu vou contar pra vocês uma história de Romeu e Julieta, mas só que adaptada pro Brasil, mas se passa lá na América do Norte, no século XVIII. Bora lá. A história adaptada começa no século XVIII, quando Romeu conheceu Julieta. Inicialmente, Romeu era obcecado e apaixonado por Rosália, mas quando ele conheceu Julieta, largou Rosália e se casou com Julieta e tiveram um filho. Lembrando que essa é a versão adaptada, e na versão original eles se matam e não têm filhos. Mas vamos lá. Esse é o filho Isaac, Duque de Verona. Um ano depois do nascimento do Duque de Verona, Julieta foi ao Império Americano para visitar a sua família materna. E lá ela se encontra com Pedro I, imperador da América do Norte e da América Central. Eles tiveram um caso extraconjugal e tiveram um filho, chamado Pedro, Duque de Verona. Pedro viveu até os 75 anos. Olha só a foto dele. Lembrando que Romeu acreditava que o Pedro, Duque de Verona, era seu filho, mas na verdade o único filho que ele tinha era o Isaac, Duque de Verona. E quando ele descobriu isso, ele infelizmente morreu de desgosto e Julieta cuidou dos dois filhos. Uma proporção simples na regra de 3, multiplique-se o fruto pelo desejo e divida-se pela medida. O resultado será o fruto do desejo. No seu livro intitulado Aryabhata, escreve a respeito de como encontrar o quarto termo de uma proporção simples. Na proporção simples na regra de 3, multiplique-se o fruto pelo desejo e divida-se pela medida. O resultado será o fruto do desejo. Não é porque, tipo assim, desde quando eu era criança eu gostava de ver aquelas vinhetas da Globo. Aí eu fiquei fascinado, aí eu comecei a alimentar o canal, os canais.
Peraí, calma, gente, calma. Quem quer aparecer no canal, vem aqui na frente que a Maria vai tirar. Tá, beleza. Beleza. Ô pessoal, vamos aí. Para falarmos sobre geopolítica, precisamos lembrar alguns termos, como território, nação, povo, estado. Bora lembrar cada um deles? Território é uma área do espaço delimitada por fronteiras, a partir de uma relação de posse ou propriedade. Povo é o conjunto de pessoas que falam a mesma língua e têm costumes e histórias em comum. Nação é a união entre o mesmo povo com um sentimento de pertencimento ao território ocupado. Já Estado, com E maiúsculo, é a forma como a sociedade se organiza politicamente, através de um conjunto de instituições públicas que administram um território. Se gostaram da aula, deixa o like e se inscreva no canal. Então, pessoal, hoje eu não fiz um vídeo sobre feudalismo, mas sim sobre algumas curiosidades sobre os germânicos. Fala aí, pessoal, como é que vocês conseguiram os germânicos? Tá, primeira curiosidade, que era o germânico? O germânicos eram que finaram principalmente na Europa. Tá bom, de hoje os países de sua Vamos aqui bem no meio, ó, Hassan, bem caprichado aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Ansioso? Não? Tá tranquilo? Então beleza. Você preparou um vídeo para nós? Então conversa, dá um seu recado aí pro pessoal. Boa noite, galera. Fraco. Boa noite, galera. Aí, assim tá bom, hein? Beleza. Hoje eu preparei um vídeo contando a história sobre São João Batista de La Salle e no final eu vou falar uma frase que ele ensinou para nós. Pode soltar. Você acredita que educar é uma missão sagrada? Hoje vamos conhecer São João Batista de La Salle, o padroeiro dos educadores. Nascido em 1651, na França, La Salle abandonou seus privilégios para formar os pequenos na fé. Fundou escolas populares, organizadas por níveis, e ensinava em francês, não em latim. Fundou os Irmãos das Escolas Cristãs, leigos consagrados a educar com amor, disciplina e oração. Morreu em 1719 e em 1950 foi declarado padroeiro universal dos educadores. São João Batista de La Salle, ensinai-nos a formar corações e mentes para Deus. Gostou? Siga, comente, curta e compartilhe. Uma salva de palmas para o aluno Hassan, primeiro ano B. Hassan, tem um canal no YouTube. Hassan, fala aí qual que é o seu canal e o seu recado, a sua frase aí final. Tá. O nome do meu canal é Hassan Canancia 6 e uma das... Tá. Para aqueles que não entenderam, o nome do meu canal é Hassan Canan 6 e uma das frases que La Salle nos ensinou é: educar
com firmeza de pai e ternura de mãe. Muito obrigado e boa noite. Valeu. Que La Salle nos ensinou é educar com firmeza de pai e ternura de mãe. Muito obrigado e boa noite. Valeu. Grandão. Tá. Então, pessoal, eu fiz um vídeo sobre a Grécia Antiga e no final eu vou dar um outro recado pra vocês. Pode ser dado. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Seguinte, galera, você conhece esse país? Sim, nós vamos falar sobre a Grécia, mas uma Grécia bem diferenciada do que nós estamos acostumados a ver, pois nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Bora lá! A sociedade da Grécia Antiga nasceu no ano 3000 a.C., bem no início do mundo. Eles vão para Troia, mas não é por causa da mulher, e sim porque Troia era uma cidade muito rica naquela época. E eu não sei se ainda é hoje, galera, porque a Troia era um império e se desfez. Então eles batalham, resgatam a mulher e vão para a Grécia e o rei acaba falecendo, vítima de assassinato. Então, quando os gregos conhecem os fenícios, eles criam o alfabeto grego e eles se amam. E o que aconteceu, galera? A Grécia, eles criaram um monte de colônias, como vocês podem ver aí, o Reino da Itália, e também tem esse negócio aqui que fica na Ilha Ibérica, onde hoje se localiza a Espanha e Portugal. Então, galera, vocês sabiam que os persas dominaram uma boa parte da Grécia? Mas os gregos ganharam uma batalha contra os persas. Depois os persas estavam querendo dominar. A Grécia Antiga é dividida em 4 períodos. O primeiro da lista é o pré-homérico, que correspondeu à formação do povo grego. O período arcaico foi uma transformação significativa para os gregos da antiguidade. O período helenístico refere-se à parte da história grega e do Oriente Médio, naquele período lá do Alexandre o Grande. Então, galera, como vocês sabem, a Grécia Antiga teve seu fim quando ela foi dominada pela Macedônia. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo da história sobre a Grécia Antiga. E se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e eu estava querendo fazer um desafio com vocês. Deixe sua pergunta nos comentários para responder no próximo vídeo. Mas não nesse da Grécia, tá? Vai ser em outro. Eu vou mandar o link para vocês. Eu vou mandar o link pra todo mundo. Então, pessoal, eu vou mandar um recado aqui pra vocês. Sabe aqui ontem que eu falei pra vocês escaparem do canal? Pegadinha do maluco! Tá pegando? Tá. Então, pessoal, hoje eu fiz um vídeo sobre paisagem, espaço geográfico e a ação do homem no meio. Aí no final eu queria deixar um recado pra vocês. Paisagem, espaço geográfico e a motivação do homem no meio. Primeiro, o que é uma paisagem? Uma paisagem é aquilo que você olha. Pode ser uma coisa natural, pode ser uma coisa não natural. E isso que é uma paisagem, galera. Agora vamos ver o que é o espaço geográfico. O espaço geográfico é qualquer região ou parte do planeta Terra, ou uma fração. Agora, a pergunta que não quer calar: qual foi a motivação do homem no meio de todo esse negócio? Nesse momento, elucide que entre as consequências da ação antrópica está o desmatamento, assoreamento dos rios, os diversos tipos de poluição, mudanças climáticas, entre outros. Então, galera, como vocês podem ver, o homem fez muita coisa ruim nessa terra, mas também fez coisas boas, como a construção de casas, cidades e invenções. Acabou. Acabou? Acabou. Aí tem um recado do Raçango aí. Então, galera, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou ficar com esse canal aqui no ar por mais alguns dias e vou parar de postar vídeo. Nossa, mentira! Não é mentira não, é porque eu tô cansado, né? Fazer vídeo, dá trabalho. Beleza. Acabou, Raçango? Acabou.